Obrigado, Senhor, por essa preciosa graça de vires a esse mundo a fim de nos salvar. Que também pela Tua palavra, que já ouvimos e lemos, nos fale nesta manhã aos nossos corações, revelando-te Salvador em Cristo a cada um de nós. Isto nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Age pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Hoje, segundo domingo após Natal, também Epifania, revelação do Senhor ao mundo, Cristo encarnado. Eu creio que, de alguma forma, a história do Natal ainda pulsa em nossa memória, ou pelo menos deveria, né? Não faz tanto tempo assim. O anúncio do anjo a Maria, que ficaria grávida, o nascimento de Jesus, a gruta, ou a estrebaria, a manjedoura, um lugar humilde entre os animais, o anúncio dos anjos na sua visita aos pastores, a visita dos pastores à gruta, conhecer o menino Jesus, a estrela que traz os magos lá do Oriente, que se prostram aos pés da manjedoura. Para muitos, a história de Jesus, a história do Natal, começa e termina no Natal somente. Parece que ela não tem continuidade, ela não se estende para dentro da vida, do dia a dia. Parece que Jesus permanece eternamente menino, criança, bebê, deitado no presépio, na manjedoura, recém-nascido, sem vida, sem ministério, sem proposta. Ainda bem que a boa nova, o evangelho por excelência, não se reduz tão somente à notícia do nascimento do menino Jesus, mas a boa nova, a notícia, o evangelho, é a vinda do Cristo de Deus, que se chamava Jesus, que se chama Jesus. E esta continuidade deste Natal e essa presença do Cristo transcende a história meramente do Natal como a gente a conhece. E ela segue também nos evangelhos, como a gente acabou de ler em Lucas 2. Nessa história, Jesus continua sendo sim um bebê, um menino, uma criancinha, trazida nos braços, indefesa, pobre, humilde. Pobre porque os elementos oferecidos pela demanda da lei para a consagração do menino e a purificação de Maria são os mínimos possíveis exigidos pela lei, porque eles não tinham recurso para dar mais. Mas os que contemplam a face desse menino, Jesus, que olham para ele com os olhos da fé, enxergam coisas maravilhosas. E eles passam a louvar e adorar a Deus. Essa é a tônica da história. Nessa história, surgem duas personagens que talvez não nos são tão conhecidas, ou a gente não lembra delas com muita frequência. Simeão e a profetisa Ana. Para muitos não dizem muita coisa. No entanto, essas duas pessoas tiveram um papel relevante no processo da revelação do Filho de Deus ao mundo. E vamos então um pouco a essa história. O nascimento de Jesus não é fruto do acaso. A Bíblia toda está cheia de profecias. Deus anunciou, deixou dito com muita precisão, detalhes a respeito do nascimento do seu Filho, da vinda, da encarnação do Deus eterno na nossa realidade. Por exemplo, Mateus, que gosta de fazer isso sistematicamente, quando ele narra as histórias de Jesus, Mateus, como ele escreve para uma comunidade judaico-cristã,
ele gosta de fazer a conexão daquilo que acontece com Jesus, ou que Jesus faz, com as promessas do Antigo Testamento. E assim, por exemplo, em relação ao nascimento de Jesus. Quando Mateus conta a história no capítulo 1, verso 22 e 23, ele faz referência ao profeta Isaías. E ele diz, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por meio do seu profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Assim, também em Lucas vimos, eles chamaram o menino de Jesus, o Salvador, que ele é, Deus conosco. A genealogia de Jesus o coloca no centro do plano de salvação de Deus, que vinha sendo anunciado há muito tempo. Por exemplo, vamos, sem fazer referências anteriores, mas vamos falar, por exemplo, de Abraão. Abraão, Deus chamou lá da terra de Ur, trouxe para a terra prometida, ainda que ele pessoalmente não tomou posse da terra. 430 anos depois, os seus descendentes adentraram essa terra. Mas Abraão, quando foi chamado, Deus disse, todos os povos da terra serão abençoados através de você, do teu descendente. Isso não é uma referência a Isaque meramente. Essa é uma promessa que se estende e se aponta para a vinda do Filho de Deus, Jesus. E aqui em nossa história nós vemos Jesus sendo submetido exatamente a todos os ditames e regras da lei de Deus. Ele foi circuncidado ao 8º dia, no verso 21, a gente leu, conforme mandava a lei. Ele foi apresentado no templo ao Senhor, consagrado ao Senhor, conforme a lei, versos 22 e 23 que nós lemos. Porque o filho, o primogênito, né, o macho dos animais e de homens, o filho mais velho, primogênito, pertencia ao Senhor. E ele podia ser resgatado por meio de oferta e permanecer na família, mas por direito ele é do Senhor. Então, o seu nascimento, o nascimento de Cristo, acontece dentro dos propósitos de Deus, no tempo exato de Deus. Cantamos aqui na noite do Natal, quando completou-se o tempo, né, de Maria dar à luz, mas não foi só o tempo da gestação. Ali se completa também o tempo de Deus para Jesus vir ao mundo. Muitas vezes já me perguntei, né, mas por que, por exemplo, Jesus não veio num período como hoje, onde tudo está na internet, instantaneamente o mundo está sabendo do que acontece em qualquer canto pela terra, e tudo poderia ser filmado, atestado. Não, o tempo de Deus era aquele. E quando Jesus veio. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, o tempo exato de Deus, o Kairos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei. Assim Deus fez para resgatar a nós que estávamos debaixo da lei, a fim de que Ele nos adotasse como seus filhos e filhas. Nós fomos redimidos, salvos por meio da fé em Jesus. A lei já não nos condena mais. E nós sabemos que não temos condições de cumprir com a perfeita vontade de Deus expressa na sua lei. Agora, com relação a Jesus, cada detalhe dessa lei foi observada. Cada detalhe profetizado, Jesus cumpriu. Mesmo aqueles detalhes que não estavam na sua mão cumprir. Por exemplo, nascer em Belém.
Jesus não tinha controle sobre isso, ele estava na barriga da mãe. Mas aí um imperador romano faz um edito, uma regra, impõe alguma coisa que todos têm que ir na sua cidade natal, cidade familiar, para se registrarem. É por essa razão, e só por essa razão, que José e Maria saem lá do norte da Galileia, vão ao sul até Belém, onde Jesus vem nascer, dentro da lei, dentro da vontade de Deus, dentro da profecia de Deus. Então, assim, nós vemos Jesus, ele mesmo vai dizer em relação à sua vida, seu ministério, que ele veio para cumprir a lei. Ele que é a nova aliança, o início da nova aliança, nasce debaixo da antiga, a cumpre perfeitamente, e aí sim lança uma nova aliança. E ele mesmo vai dizer em Mateus 5,17, após cumprirem, todas as exigências, aliás, Jesus vai dizer, desculpa, isso foi na nossa leitura, que eles cumpriram todas as exigências da lei, mas Jesus vai dizer, eu não vim revogar a lei, eu não vim acabar com a lei, aniquilar a lei, eu vim cumpri-la. Quando do seu batismo, ele disse para João, que não queria batizá-lo, disse, eu que preciso ser batizado por você. E Jesus disse para João, deixa assim, João, convém que se cumpra toda a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E então, depois de a lei cumprida, com relação àquele período da vida de Jesus, de um bebê, eles voltam para Galileia, para Nazaré, onde Jesus crescia, saudável, forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus, a graça de Deus estava sobre ele. E toda a vida de Jesus, todo o seu ministério, toda a palavra, foi sempre andar de acordo com a vontade do Senhor, do Pai. Ele cumpriu perfeitamente tudo o que o Pai desejou e queria. Ele se torna completamente obediente e submisso à vontade do Pai. Paulo vai dizer, obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2,8. Portanto, Jesus realiza em nosso lugar, em meu e teu lugar, aquilo que somos incapazes de realizar diante de Deus, a sua justiça, a sua vontade perfeita. Não temos condições de fazê-lo. Até porque, se nós nos atermos apenas aos 10 mandamentos, vamos dizer assim, eu já falo isso várias vezes, e algumas vezes a gente diz, não, o cara vai repetir de novo, mas é importante. Muita gente acha que realmente guardar os 10 mandamentos é difícil. Mas se eu tirar uns 7, se 7 deles eu guardar, então quem sabe a gente passa. Mas não é assim que funciona. Nós somos incapazes. Porque olha o padrão que Jesus implica aos mandamentos. Vocês ouviram que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo, se você chamar seu irmão de idiota, você já é um assassino. Eu vos digo, não adulterem. Mas se você olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o nível da perfeição do que Deus espera de nós é inatingível. Mas Jesus cumpriu toda a lei, perfeitamente. Só por isso ele pode ser o nosso Salvador. Morrer em teu e meu lugar. Porque ele não foi condenado em nada pela lei. Ele não precisou morrer por ele mesmo, por culpa dele. Ele morreu por nossa culpa. É a nossa culpa que colocou Jesus naquela cruz. Então vamos a essas duas personagens ainda.
olhar um pouco mais de perto. A primeira delas é Simeão. Sabemos pouca coisa a respeito desse homem, o que a gente sabe está aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Ele morava em Jerusalém, ele era um homem justo e piedoso, ele levava a Deus e os seus mandamentos e as suas promessas a sério, ele esperava a consolação de Israel, a salvação, a redenção de Israel. A nova versão transformadora chama Simeão, em vez de piedoso, devoto. Devoto é uma palavra assim, um pouco pejorativa hoje, né? As coisas vão mudando ao longo dos anos. Devoto, na verdade, sinônimos e palavras semelhantes é beato, altareiro, mas também significa para muita gente barata de igreja, barata de sacristia, carola, igrejeiro, papa hóstia, papa missa, rezadeiro, santanário e coisas do tipo. Mas não é isso que está em mente. Que está sendo dito que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, submetido a Deus, que vivia na esperança e na expectativa de que Deus iria redimir, salvar o seu povo. Portanto, Simeão esperava pelo Messias. Messias esse anunciado pelos profetas, pelo próprio Senhor. E mais uma coisa, aqui diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Foi 3 vezes dito isso em 3 versos, na sequência. O Espírito Santo estava sobre ele, verso 25. O Espírito Santo revelou a Simeão que ele não iria morrer antes de ver o Salvador com seus próprios olhos. E no verso 27, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo naquele dia. Portanto, esse Simeão era um homem aberto para Deus. Era um homem que buscava Deus, que dependia de Deus, que era antenado com a direção de Deus, nas coisas de Deus, um homem que obedecia ao Senhor. E a palavra de Deus era determinante para ele, e ele vivia segundo as promessas do Senhor. Aliás, ele mesmo tinha recebido uma promessa particular, de que ele não morreria antes que os seus próprios olhos pudessem ver o Salvador. E assim, movido pelo Espírito Santo, diz o nosso texto, movido pelo Espírito, aquele dia, Simeão vai ao templo. E no exato momento em que ele está no templo, não é coincidência, para Deus não há coincidências. Naquele exato momento chegam José e Maria com o bebê, menino Jesus, no colo. Um encontro celestial, um encontro agendado pelo próprio Deus. Simeão olha para essa criança e a toma nos braços. Retira a criança do colo da mãe, toma nos braços. E ele reconhece naquele menino, um bebê, o Salvador. O seu Salvador. Mas como isso é possível? Havia uma placa de identificação. Esse aqui é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Salvador. Não tinha placa nenhuma. José e Maria não eram pessoas do seu dia a dia, não eram conhecidos. Na verdade, identificar Jesus como seu Salvador e Senhor só é possível pelos olhos da fé. Ainda hoje é assim. Os olhos naturais, sem o Espírito de Deus, não enxergam as realidades espirituais. Aqui, quando o texto diz, ele viu o menino, e viu o Salvador, na verdade, o que está sendo dito, ele o reconhece, ele percebe, ele discerne que aquele menino é o Salvador prometido. E aí, isso vem para fora. No seu cântico, isso fica claro. Porque o cântico de
Simeão é um cântico gerado no poder do Espírito Santo. O mesmo se deu com Simão Pedro, por exemplo, quando ele reconheceu quem era de fato Jesus. Porque Jesus havia feito a pergunta em Mateus 16 aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Jesus se referia a si mesmo como Filho do Homem. Ou seja, quem as pessoas por aí dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam: bom, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que tinha sido decapitado. Até o próprio Herodes achava que Jesus era João que voltou. Outros dizem que o Senhor é Elias, um profeta do Antigo Testamento que foi arrebatado. Outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias, um grande profeta, ali do período que o pessoal foi deportado para a Babilônia e tudo. E ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas aí Jesus torna a pergunta pessoal. E vocês? Pergunta ele aos seus discípulos de ontem e de hoje. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reage e diz: que grande privilégio você teve, Simão Pedro, filho de João. Foi meu Pai no céu quem te revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. Isso não é uma coisa que você enxerga com os olhos naturais. Isso não é uma coisa que você deduz com sua lógica, com sua razão, com seu iluminismo. Isso te foi revelado. Reconhecer Jesus como Salvador é revelação, ainda hoje. O homem natural, o ser humano natural, vê nessa criança Jesus apenas e tão somente mais uma criança pobre, humilde, numa bela e linda história, nada além disso, nada além disso. Ou conforme Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios 2, quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, quem não tem o Espírito Santo, porque estas coisas se discernem, se percebem espiritualmente. O ser humano espiritual, e Simeão era alguém assim, reconhece nessa criança o Salvador do mundo, aquele que veio da parte de Deus, o Emanuel, Deus conosco. E Paulo diz exatamente isso, de novo aos Coríntios, capítulo 2. Porém, o homem espiritual julga, discerne, percebe todas essas coisas. Assim, Simeão viu a criança, assim que ele viu a criança, ele a tomou nos braços e louva a Deus. E ele emite um cântico que diz o seguinte: ó soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, já posso morrer. Conforme prometeste, vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele, esse menino, é uma luz de revelação às nações, e ele é a glória para o teu povo Israel. Agora, de onde Simeão tira tudo isso a respeito de um bebê de poucos dias? Até mesmo José e Maria ficam admirados com o que ouviram a respeito do menino. Não só vindo da boca de Simeão, dos anjos, dos pessoal que veio, dos magos que vieram do Oriente. Maria ficava admirada, guardava essas coisas no seu coração, ficava ruminando tudo aquilo. Simeão não tem uma visão bairrista do menino.
Sua profecia não se limita aos benefícios que ele traria ao seu próprio povo ou a ele pessoalmente. Ele enxerga muito mais longe. Os olhos da fé têm um alcance sem fronteiras. Como já dizia alguém, um cristão de joelhos enxerga muito mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Seus olhos conseguem ir muito além daquilo que está diante do seu próprio nariz. Os seus olhos enxergam para dentro da própria eternidade. Deus não quer ser Senhor e Salvador somente do seu povo particular, Israel, mas sobre toda a sua criação, o que inclui a cada um de nós, a você, a mim, ainda hoje. A antiga aliança, firmada com o seu povo escolhido, a esta aliança segue a nova, para alcançar todas as pessoas. E assim Jesus é apresentado aqui como o mediador da nova aliança. E mais, Simeão chega a profetizar especificamente que este menino será um divisor de águas, a pedra de tropeço para muitos. Não é sem motivo que ainda hoje, o nosso calendário se define por antes de Cristo e depois de Cristo. Então, verso 34 e 35, na profecia ainda de Simeão, aquilo que fala no poder do Espírito, ele diz: então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também ele está destinado à ascensão de tantos outros. Foi enviado esse menino como sinal de Deus, como contradição de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você, Maria, sentirá como se uma espada lhe atravessasse a própria alma. A divisão que causará entre o povo e o destino de Jesus, a sua cruz, o destino do Filho, será para a própria Maria como uma espada atravessar-lhe a alma. O que que Maria teria que assistir em relação ao seu próprio filho, não seria fácil. Não seria fácil, como não seria para mãe qualquer entre nós. Mesmo assim, mais uma vez, Maria aceita calada essa profecia, aguarda no seu coração e continua como serva do Senhor. Mas qual é, afinal, a pedra de tropeço? Ou é uma palavra que, na verdade, significa escândalo, né? O que há de escandaloso em Jesus? O que em Jesus causaria tanta divisão? Primeiramente, a própria maneira como Jesus veio ao mundo. Seu nascimento num lugar humilde, longe do templo, longe do palácio real, sem identidade, sem pompa, sem luxo, sem evidência de sua soberania e senhorio, sem atividades sobrenaturais que atestassem que ali estava o Filho de Deus, mas um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, como havia sido profetizado. Mais uma vez, só é possível reconhecer Jesus e aceitá-lo como Salvador que é, por meio da fé. Sem fé, acontecem automaticamente a negação, o não aceite, o repúdio, a rejeição. Certamente, como disse Simeão, esse menino será a luz para a revelação aos gentios. Luz para a revelação aos gentios. Isso significa que esta luz de Deus, Jesus é a luz do mundo,
também há de desmascarar, de manifestar os pensamentos de muitos. Não só mais as atividades serão expostas e nos identificarão, mas diante da luz de Deus, que se chama Jesus, do seu Evangelho, as intencionalidades do nosso coração são expostas. Por isso Jesus fala, como falei na lei, foi dito: não matarás. Eu posso odiar, eu posso dar uma surra no cara, enquanto ele respira, eu não descumpri a lei. Mas Jesus revela as motivações do coração. Serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Pois esse Jesus irá desmascarar a nossa relação para com Deus. Se ela é fantasiosa, se ela é manipuladora, se ela é interesseira, de que maneira você vem diante do Senhor? Isso é exposto. De que espírito, com que espírito você vem? Como está você diante de Deus hoje? Você se considera, quem sabe, uma pessoa boa, ordeira, um bom cristão, moralmente correto, alguém com quem Deus certamente deveria estar super satisfeito? Você se julga como alguém que merece um lugarzinho no céu? Ou você tem reconhecido, sob a luz de Cristo, sob a luz da sua vida, sob a luz da sua palavra e ministério, que estamos longe, muito longe daquilo que Deus deseja? No que se refere a uma vivência em amor, em relação às pessoas que nos cercam, na nossa relação com o próprio Senhor, você se identifica como um pecador carente da graça de Deus, do perdão de Deus? E é por isso que todo culto nós oramos, clamando que o Senhor nos perdoe, renovadamente. Você reconhece nesse homem Jesus a providência de Deus para a sua salvação? Você reconhece nesse homem Jesus o Filho amado, unigênito do Pai, que veio para morrer pelo teu e meu pecado? Simeão, que tem os olhos abertos pelo poder do Espírito Santo, reconhece naquela criança o Salvador da sua vida, o Salvador do seu povo, o Salvador do mundo inteiro. Mesmo sendo justo e piedoso, temente diante de Deus, cheio do Espírito Santo, Simeão se submete plenamente ao plano salvífico de Deus em Cristo. Os meus olhos viram a tua salvação. Outros recusam recebê-lo. Outros julgam desnecessário um Salvador. Outros se julgam suficientemente bons e justos. E você? Qual é a sua posição diante de Jesus? Rapidamente ainda profetiza Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, idosa, com 84 anos de idade. Casou, viveu 7 anos com seu marido, viuvou, nunca mais casou, não deixava o templo dia e noite. Ela adorava dia e noite com jejuns e oração ao Senhor. Nossa tendência é qualificar uma pessoa assim como fanática. A Bíblia vê como uma pessoa abençoada, temente a Deus. Naquele exato momento que acontece isso com Simeão, naquele exato momento também Ana está ali. Mas ela é uma frequentadora constante do templo. Simeão foi ao templo por motivação do Espírito. E quando ela vê aquele menino, Ana passou a falar a respeito dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E assim como Simeão, Ana também vivia na expectativa, na esperança da redenção que Deus prometera.
E logo que vê aquela criança, ela também reconhece o Salvador prometido. Olhos da fé. O fato de essa criança ser pobre, humilde, sem pedigree religioso, vamos dizer assim, não é para Ana motivo de tropeço, de escândalo, pois ela também olha para o menino com os olhos da fé. Quantos continuam tropeçando na boa nova do Evangelho? Pois esperam primeiro um sinal, um milagre, uma manifestação extraordinária e sobrenatural de Deus que atestem que Jesus é o Messias. Nas palavras de Paulo, 1 Coríntios 1, ele diz: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, Deus, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais do céu. Os gentios gregos buscam sabedoria, filosofia, iluminismo, inteligência. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. E os gentios dizem: isso é loucura. Como é que o Filho de Deus morre? Mas, segue Paulo, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, amados, é impressionante como esses relatos, a gente só viu hoje de Ana e Simeão, mas os relatos que estão em torno do nascimento de Jesus, do Natal do Cristo, estão repletos de louvor e adoração. Assim o Salmo no início desse culto nos convocava a louvar e adorar. Na história do Natal estão inseridos a história de Isabel, a mãe de João Batista, a quem Maria foi visitar no início da sua gravidez. Isabel, quando viu Maria, cheia do Espírito, cantou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho do teu ventre, porque ele é luz para os gentios. A própria Maria, ao receber a visita do anjo com a notícia de que engravidaria, louva, canta um grande cântico. Zacarias, o pai de João Batista, que duvida, casado com uma mulher estéril, duvida desse negócio já idoso. Ele, quando João nasce, o precursor de Cristo, 6 meses antes, canta um grande cântico. Os anjos que aparecem aos pastores lá no meio do mato, no pasto, cantam em coro: glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Cristo, o Senhor, o Salvador. Simeão, ao ver o menino, canta. Ana, ao ver o menino, canta e louva. E você? E eu? Todo aquele que recebe e reconhece a Jesus como seu Salvador e Senhor, tem todos os motivos do mundo para louvar, cantar, adorar. O encontro com Cristo, o Cristo de Deus, nos torna adoradores e servos do Senhor para a sua glória e honra. Que tenhamos todos um abençoado 2025, nos braços de Jesus, que morreu para nos salvar. Que cada dia deste novo ano, a gente possa servi-lo como resposta de gratidão por tão grande salvação, servindo o próximo, uns aos outros, e aqueles a que o Senhor coloca ao nosso derredor. Amém?